Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria estarmos reunidos no primeiro encontro de casais da Igreja Cristã Voz da Verdade, em Cabo Frio, na qual nós vamos estar aqui ouvindo a palavra de Deus, cultuando o nosso Senhor, adorando, bendizendo o nome dEle. Se faz necessário este momento, ouvirmos a palavra acerca de casamento, não é isso? Até perguntei ao pastor, pode transmitir, não vai ter impróprio para menores de 18 anos? Aí falou que não, então vamos transmitir, está sendo gravado, depois vai ser colocado lá no grupo. Amém? E que o Senhor possa verdadeiramente operar o seu querer, a sua vontade, como tem sido neste lugar. Então, é motivo de alegria. Foram 2 dias de trabalho intenso, e tenso, mas para a glória do Eterno está tudo pronto, está tudo preparado, feito com muito amor, com muito carinho. E já quero agradecer aos irmãos que oraram por este evento, as irmãs, as que trabalharam para que tudo acontecesse de acordo com a vontade do Senhor. Então, assim, amados, o Senhor, Ele está presente neste lugar e queremos verdadeiramente, precisamos ouvir algo da parte de Deus acerca de casamento. Por que precisamos ouvir? Porque o alvo do inimigo de nossas almas continua sendo a família. Ele quer destruir aquilo que Deus construiu. É um casamento fundamentado na palavra, um casamento bíblico, conforme diz a Bíblia, o cordão de 3 dobras, não é isso? Ele não se quebra facilmente. Então que o Senhor possa já abençoar cada vida que está, cada casal. Amém, amados? Vamos fechar nossos olhos, vamos levar nossa vida em oração. Pai bendito e santo, cuja presença nos encontramos, Pai amado, Deus querido, no nome do Senhor Jesus, pedimos a Ti neste momento o Teu perdão, a Tua misericórdia. Perdoa, Pai amado, seremos perdoados. Usa as misericórdias para com as nossas vidas, meu Pai, para que Tu possa verdadeiramente, Pai querido, operar o Teu querer, a Tua vontade, ministrar, Pai amado, a palavra de Deus, através do Teu Santo Espírito, Senhor, que possamos verdadeiramente aprender, conforme diz o salmista, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da Sua formosura e para aprender no Seu tempo. Viemos, Pai amado, para aprender. Sim, Deus amado, vamos fazer o primeiro encontro de casais neste lugar. Haverá sim, Pai amado, uma festa, mas o mais importante, Deus querido, é a Tua presença. O mais importante é que haja uma festa no céu, Senhor. E quando existe uma festa no céu, é quando um pecador se arrepende, meu Pai amado. Diz a Tua palavra que isso, Pai amado, alegra o Teu coração, é que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. É que estamos nós, pecadores, meu Pai, arrependidos, Pai, que diante de Ti, suplicando o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça, meu Pai amado, que Teu Espírito Santo neste momento tenha total liberdade, Pai, de falar conosco através da ministração, através da Tua palavra, que Tu tenha total liberdade, toma o primeiro lugar, Senhor, porque este lugar é Seu, nós pertencemos a Ti, Senhor. Então, Deus amado, neste momento nós rogamos a Ti, meu Pai, que Tu use de misericórdia, de benevolência para com cada vida, Senhor, e que tudo que seja feito neste lugar seja para a glória do Teu santo nome, meu Pai, pois diz a Escritura, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Toma, Deus amado, a vida do Teu servo, o pastor Ricardo, o Senhor vai estar ministrando, Pai amado, a Tua palavra, Pai querido, como tem sido um canal de bênção para nossas vidas, Senhor. Então já te peço pela vida dele, Senhor, lança por terra, Pai amado, tudo que não provém de Ti, lança por terra toda investida do maligno, Senhor. Toma o Teu servo em Tuas mãos, derrama graça, Pai amado, autoridade, intrepidez, ousadia, Senhor, para ministrar, Pai amado, para falar, não o que queremos ouvir, mas o que os casais que aqui estão precisamos ouvir, meu Pai amado, a Tua voz, Senhor, que Tu possa nos fortalecer através deste culto, Senhor, através da Tua palavra, que possamos verdadeiramente aprender e sair daqui, Pai amado, melhores do que nós chegamos, meu Pai. Toma, Deus amado, o culto em Tuas mãos. Toma, Deus, que dá a palavra, meu Pai, que será pregada, que será traga, Deus, que dá a exposição da Escritura. Toma cada irmão, cada irmã, cada casal que aqui está, Senhor, ser conosco, cerca a Tua igreja, abençoa, Pai, acampa os Teus anjos ao redor deste lugar, cala, Pai amado, todos os espíritos imundos que venham tentar, porventura, Senhor,
interferir, Pai amado, neste culto, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que tu faz e por tudo que tu há de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Vou chamar aqui o nosso amado irmão, pastor Ricardo. Glória a Deus. E eu vou sentar junto com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Saudamos os irmãos com a paz de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um imenso privilégio, uma alegria, como o amado pastor Wellington costuma dizer, um prazer inenarrável estar aqui com os irmãos nessa oportunidade tão preciosa e oportuna dada pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se assusta não, dá glória mesmo. Amém, amados? Então, assim, eu louvo a Deus por esse ministério, pela vida do meu amado pastor Wellington, que volta e meia me socorre nas minhas tribulações. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. E por essa iniciativa de fazer um encontro de casais na congregação dos santos. Porque, como outrora fora dito, sempre foi o principal alvo do diabo a família. O casamento sempre foi. E será até a volta de Jesus, amado. Isso não mudará. Mas a Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, toda sorte de bênção virá sobre nossas vidas. E é isso que, pela graça e misericórdia de Deus, eu quero compartilhar junto com os irmãos. Quero convidá-los a abrir o Santo Livro, no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso 1. Especialmente eu vou pregar do versículo 4 a 6. Mas para que haja uma compreensão maior do texto, vamos lê-lo até o versículo 12. Obrigado, meu amado pastor, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui nesse púlpito santo, sagrado, seleto. Obrigado pela confiança, honro ao Senhor. E sempre digo que o Senhor é o meu pastor. Eu tenho o privilégio de ser pastoreado por 2 homens de Deus. Louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Aleluia. Mateus 19. Todos, amém, amados? Amém. Diz assim o Sagrado Livro. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar.
Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Antes de entrar, e quero a sua restrita atenção, o privilégio da sua atenção, eu quero contar minimamente a pequena história dessa mensagem aqui. Neste ano, quando nós fizemos o encontro de casal lá em Magé, eu fiz uma seleção, nós fazemos um mês ali, só mensagens específicas para a família. Falamos sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem como pai, o papel da mulher como mãe. Falamos sobre a função dos filhos, o papel dos filhos na família. E eu preguei aqui sobre essa passagem aqui, falando do casamento insolúvel. E hoje eu quero, pela permissão do Espírito, dada a perspectiva que Deus me deu nesse texto, falar num tema que eu intitulei como casados para sempre. Casados para sempre. Repete comigo: casados para sempre. E eu sempre deixo o fluir do Espírito Santo me dar a direção daquilo que outrora Ele me permita falar. E nesta semana passada, por assim dizer, eu fui tomado por um sonho. Eu não sou muito de sonhar, não tenho esse hábito. E eu sonhei em que eu estava num ambiente como se fosse uma cachoeira, muito bonita, muito bela, lindíssima. Estava minha filha e eu, e nós estávamos subindo um morro para ir até a nascente daquela cachoeira belíssima, aquela queda d'água. Tem uma cachoeira em Magé chamada Véu da Noiva, lindíssima. Eu tenho um vídeo aqui no celular dela, que geralmente quando o sol está muito bonito, geralmente abre um arco celeste no final daquela cachoeira ali, fica uma cena maravilhosa. E conforme minha filha e eu, nós íamos subindo essa cachoeira, e minha filha, como eu costumo dizer, eu chamo ela de canela de fogo, ela foi indo na minha frente. Eu falei: ó, mistério, deixa eu te guiar. Ela: não, eu conheço o caminho. Eu falei: deixa eu te guiar. E ela foi indo, subindo, desviando os obstáculos das pedras, das árvores, madeiras, animais. E eu via todos aqueles obstáculos e perigos que envolviam minha filha. Eu preocupado com ela, tentando alcançá-la, e ela foi indo, eu pedindo para ela parar, e ela não parava. Quando ela atingiu o pico, ela caiu daquela cachoeira, em queda livre. E ali eu tomei aquele susto, aquele impacto no sonho. E quando eu a vi cair lá embaixo, no meio das pedras, eu irrompi em lágrimas, em choro, e desci violentamente para socorrê-la. E aí, quando eu consegui pegá-la, e ali chorando, e clamando, e orando, pedindo que o Senhor ressuscitasse a minha filha, e Deus ali ressuscitou minha filha, e eu acordei naquele ímpeto ali. E aí eu levantei, já fui logo orar, porque eu acordei muito em pânico. Amo, logicamente, meus 2 filhos, mas a minha filha é muito parecida comigo, ela tem muita identificação comigo. E ali eu já fui orar, minha esposa parece que sentiu minha ausência na cama, e foi me procurar onde eu estava ali orando, e veio essa mensagem aqui, completa. Eu falei: eu preciso relatar algumas coisas aqui, meu esboço, para que eu não perca detalhe nenhum. E o que eu entendi desse sonho? Porque filho fala de herança do Senhor, promessa do Senhor. Havia uma promessa dada pelo Senhor, o profeta messiânico Isaías. Ele disse que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e poria o nome nele de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E nós sabemos da história que Herodes, a raposa, desde o Éden, ele quis ali impedir o cumprimento profético. E ele veio ao longo da história da humanidade, matar o Messias, impedir a promessa, impedir a herança, impedir a bênção, impedir o cumprimento profético. E eu percebi e entendi que muitos casamentos
Pais, mães, maridos, esposas, estão vendo a sua família ir à derrocada por falta de autoridade no lar. De aderir à autoridade dada por Deus a nós. E isso aconteceu aqui. E por causa da queda, eu trouxe esse princípio aqui, que os fariseus questionaram a Jesus. Jesus estava dando uma série de ensinamentos no capítulo 18, e ele conclui aquele discurso e ele vai para a Judéia, beira Rio Jordão, e vai os fariseus não para ouvir de Jesus, não para aprender de Jesus, não para serem discipulados por Jesus, não para aprender a lei do reino, mas para indagar a Cristo, questionar a Cristo, acerca do casamento. Se o casamento é insolúvel ou não. Eles perguntam a Cristo se o homem é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Eu não quero aqui entrar por pormenores teológicos, porque essa não é a intenção. Escola de Hierros, enfim, eu não quero entrar nessa questão. Quero entrar na questão prática. E ali é pertinente a indagação, porque Jesus está falando para 3 grupos específicos. A multidão que está indo até ele, a Bíblia diz que ele curou a muitos daquela multidão que estava ali. Os fariseus que indagaram a Cristo e os discípulos que falaram para Jesus acerca do casamento. Se é essa a condição, se são esses os termos, então não é nem vantagem casar. Os discípulos chegam a essa conclusão. E Jesus ele fala para seus discípulos: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Concedido. Nem todos podem. E o grande questionamento dos fariseus, que é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo, Jesus ele não responde esse questionamento de maneira direta e absoluta. Jesus ele vai lá na origem, lá no Gênesis, porque nós temos que entender, perceber e crer qual é a vontade de Deus, meu amado pastor, do Senhor para as nossas vidas. Porque não é a cultura que nos guia, não é a lei humana que nos guia, ainda que nós devemos a obedecê-la, mas o princípio que nos guia é e deve ser a palavra de Deus, amado. É isso. E as Escrituras dizem: aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram muita gente e o curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Quando o questionamento vem, quando a indagação vem, se é lícito separar-se ou não, Jesus não diz nem que sim nem que não. Ele aponta para o início, ele aponta para a origem, ele aponta para o Gênesis, ele aponta para antes da queda. E eu quero aqui entrar num terreno que eu sei que é espinhoso. Eu sei que é espinhoso, principalmente agora, momento social, político que nós vivemos. Eu vou entrar aqui, eu vou tocar mesmo na caixa de marimbondo, na casa de marimbondo. Jesus aponta algo, amado, eu não vou inventar a roda, não vou falar nada de diferente, nada de novo para vocês. Tem casais aqui que de repente pode ter 30 anos de casamento, 20, como eu, ou mais, 5, 10, não interessa quantos anos tem. A questão é o princípio em que vivemos o nosso casamento. E Jesus mostra para ele assim: não tendes lido, ele aponta para as Escrituras, não tendes lido que no princípio, no Gênesis, o Criador fez macho e fêmea, e hoje nós estamos vivendo uma geração que não entende o óbvio, que não entende o princípio claro e derradeiro. Nós estamos vivendo uma geração em que homem não é homem, mulher não é mulher, e na relação de casamento, do matrimônio, o princípio estabelecido pelo Criador do céu e da terra é macho e fêmea, homem e mulher. Esse é o princípio, esse é o
das Escrituras, vocês não entendem aquilo que Moisés relatou, daquilo que Deus revelou a ele no Monte Sinai, daquilo que Deus impetrou em pedra, que Deus escreveu com seu próprio dedo, que não foi homem nenhum na terra que escreveu, mas sim o próprio Senhor. Vocês não discernem, vocês não sabem, mas vocês podem falar, mas a cultura não conhece, conhece. Porque Romanos capítulo 1 e capítulo 2 diz que Deus sabe a intenção do coração humano, que Deus colocou na mente do homem princípios que são irrevogáveis. Aleluia. Irrevogáveis. E o princípio estabelecido por Deus é que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Imagem e semelhança de Deus criou, macho e fêmea os criou. E quando Deus cria, Deus fala, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Mas essa geração já não se contenta com o bom de Deus. Essa geração já não quer mais o princípio de Deus. Essa geração quer distorcer aquilo que Deus estabeleceu. Essa geração quer dizer que o homem não é homem na sua totalidade. Essa geração quer dizer que aquilo que eu sinto, eu sou. Se um homem se sentir mulher, hoje nessa geração, e querer entrar num banheiro feminino, ele está querendo colocar isso como regra, como lei. Estão entrando, porque estão torcendo princípios absolutos de Deus. Que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O que passa disso, a Bíblia diz que é abominação ao Senhor. É abominação. E por quê? Porque o próprio homem quer viver a sua própria regra, a sua própria lei, os seus próprios princípios, os seus valores. Olha o que Levítico diz. Levítico 18, 1 em diante fala. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, nem que habitastes, que farei segundo as obras da terra de Canaã, a qual eu vos levo, nem andarei nos seus estatutos, fareis conforme os meus juízos, diz o Senhor, os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto os meus estatutos, os meus juízos guardarei, os quais fazendo o homem viverá, aleluia, e os guardarei a eles. E disse: eu sou o Senhor. Versículo 22 diz o Senhor: com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Aleluia. Com varão não te deitarás como se fosse mulher, porque abominação é. E essa geração hoje quer incutir, como Jesus disse aqui em Levítico, por boca de Moisés: não obedeceis os estatutos da terra do Egito, nem da terra de Canaã, cujo qual eu levarei vocês para lá, mas segundo os meus estatutos, não andareis na lei deles, não obedeceis, não te deitará homem com homem como se fosse mulher. Por que, Senhor? Porque a abominação é. Eles estão querendo colocar de pé abaixo na nossa sociedade que o casamento de homem com homem é natural. E eu, como pregador do Evangelho, como protestante, eu digo que isso é uma abominação ao Senhor. Isso é uma abominação ao Senhor. Isso é uma rebelião contra Deus. Uma passagem estarrecedora de Juízes, capítulo 19, de um levita que ele tem a sua esposa, e ele vai para a sua terra, mas só que ele tem que passar por terras que não são terra do povo de Israel. E ele sabe que se ele parasse ali, seria hostil a ele, seria perigoso a ele. E ele para naquela cidade, na praça, e chega um velho que é de Belém de Judá, e fala para ele: para onde tu vai? Ele fala: eu vou para Belém de Judá. Eu também sou de lá, fica na minha casa. Só que a casa onde ele mora não é lá, é em Gibeá. E quando ele está ali, os homens percebem que aquele ancião leva aquele homem junto com a sua esposa para a sua casa. E a semelhança de Ló, aqueles homens vão até a casa do ancião e começam a bater na porta daquele ancião: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Aí o ancião vai ver: oi, por que, amigos meus? Aquele homem, olha, aquele homem que entrou aí, coloque-o para fora para que nós o conheçamos. A palavra hebraica ali: para que nós tenhamos relações sexuais com ele. Coloque ele para fora para que nós o abusemos.
Coloque ele para fora para que nós rompamos o seu casamento. Coloque ele para fora para que nós destruamos a sua família. Coloque ele para fora para que a gente quebre todos os princípios, porque ele está aqui na nossa cidade. Ele vai cumprir a nossa lei e nós vamos estabelecer a nossa vontade. Sabe o que você fala? Amigos meus, não façam também a loucura. Então a homossexualidade é uma abominação e loucura diante de Deus, amado. E hoje está virando um tabu. Não se pode mais pregar sobre isso. Não se pode falar que o casamento homossexual é abominável diante de Deus. E o homem da terra pode fazer qualquer lei. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas há uma mente diabólica por trás disso. Isso não é simplesmente desejo da carne. Há uma mente engenhosa por trás disso. Há uma mente supra-humana além disso. Há um sistema que envolve toda essa cultura sendo transformada através das mídias sociais, através das séries, novelas, filmes, músicas, forma de se vestir, tudo. Há algo sutil que está sendo encaminhado e levando o homem a viver dessa maneira, de maneira abominável e quebrando o princípio do Gênesis. Olha o que Efésios diz, Efésios 2, versículo 2 em diante fala: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o príncipe das potestades do ar. É ele que manipula, é ele que induz, é ele que cria as leis, é ele que coloca o homem para fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Foi assim que Deus te disse? Deus de fato fez macho e fêmea? Mas você é homem, você de fato pode se sentir mulher? Quem te disse que não? Foi Deus? Você é mulher, mas você pode se colocar como homem. Quem te falou isso? Foi Deus. É uma mente diabólica. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Isso começa na mente. Eu costumo dizer que padrão de pensamento modela comportamento. Então Satanás está trabalhando na mente das pessoas, manipulando governos, manipulando leis, manipulando cultura, manipulando princípios que antigamente eram irrevogáveis, inegociáveis. Uma mente diabólica por trás. E os homens agora estão sendo guiados pelas suas próprias paixões, seus desejos carnais. Por exemplo, porque eles falaram assim, olha só, por que então que Moisés lhes deu a permissão de repudiar a sua mulher? Aí Jesus aponta para o princípio. Porque o princípio não é Moisés, o princípio é Deus. O princípio não é lei do homem, o princípio é lei de Deus, amado. O princípio não é aquilo que os homens entendem como culturalmente aceitável. O princípio é aquilo que Deus estabeleceu como norma, como lei. Porque a Bíblia diz que Moisés vos permitiu, por causa de quê? Por causa da dureza do coração. Agora, uma coisa é eu permitir, outra coisa é eu concordar. Por exemplo, meu filho quer ingressar na faculdade. Em Magé, se eu não me engano, tem duas pequenas faculdades lá, mas tem. Mas ele fala, pai, eu quero fazer minha faculdade lá no Rio de Janeiro, próximo do Complexo da Maré. Mas que isso, filho? Lá é perigoso. Não, pai, mas lá a faculdade é melhor, o preço é mais acessível, eu vou poder chegar cedo, não vou voltar tão tarde. E eu, com muito custo, eu vou permitir, mas não vou concordar com aquilo. Ele é maior de 18 anos, ele já está buscando. Eu posso até falar para ele, mas ele vai ir, porque ele já é maior de idade. Eu posso permitir, mas eu não concordo, e ele vai. Então não era que Moisés concordava, é que Moisés permitiu por causa da dureza, da perversidade do coração do homem. Porque quando o homem deixa de ouvir a Deus, entenda, ouvirá o diabo. Quando nós deixamos de ouvir a Deus, certamente ouviremos o diabo. E quando ouvimos o diabo, nós vivemos segundo a paixão da carne.
Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante fala: pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente também varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus abandonou o homem às suas próprias paixões e desejos. Eles começaram a mudar o que era normal, o contrário à natureza. Paulo ele dá uma profecia e ela está se cumprindo. 1 Timóteo 4, ele fala: olha só, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que vai acontecer? Apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Aí ele fala: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo a sua própria mente cauterizada, proibindo o casamento. Que casamentos aqui? O Gênesis, o princípio de macho e fêmea, aquilo que Jesus estabeleceu, aquilo que Jesus apontou. Não tem lido que lá no princípio. Mas eles falam: não é bem assim. Não é bem assim. Como um cantor gospel muito conhecido hoje está totalmente desvirtuado. E ele hoje se sente mulher. E diga, mano, o homossexual é bem-vindo à igreja? Lógico. Por que o homossexual não pode chegar à igreja, mas o mentiroso pode? Por que o homossexual não pode vir ao culto, mas o caloteiro pode? Por que o assassino pode e o homossexual não pode? Pode. A igreja é para pecadores, mas pecadores arrependidos. Arrependidos. Que entendem que estão na contramão da vontade de Deus. E o perigo disso tudo é que eles não entendem que Deus julgará essas pessoas e as suas práticas. É esse o perigo. Porque o princípio de Deus, macho e fêmea, mas eles não querem o princípio de Deus. Eles querem mudar. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Deus julgará essas práticas. E hoje o pregador está se sentindo oprimido a pregar contra isso. Ele está sentindo intimidado a denunciar essas práticas. O pregador hoje fica oprimido porque ele pode ser cancelado, ele pode ser preso, perseguido, denunciado. Mas está na palavra de Deus. E aquilo que está na palavra de Deus nós devemos falar. Por quê? É porque às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas acham que a gente está inventando. A abominação do matrimônio está tão absurda que as pessoas estão aceitando esse tipo de situação, mano. Mulheres que se casaram com seus maridos, mas descobriram que seus maridos têm comportamentos homossexuais e aceitam essa prática. Aceitam e mantêm. Mas Deus diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 em diante. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 2 Pedro 2, versículo 6 em diante. E condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, pondo para exemplo dos que vivam impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta de homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservando os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em consciências imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não recém blasfemadas autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles blasfemos diante de Deus. Mas estes, olha o que a palavra fala:
como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha que o avanço tecnológico da ciência tem caminhado com uma velocidade absurda. Mas perceba que o homem consegue colocar cabelo de mulher no homem, seio de mulher no homem, coxa de mulher no homem, glúteo de mulher no homem. Mas até hoje não conseguiu e não conseguirá colocar o útero de mulher em homem. Porque o princípio que Deus estabeleceu de macho e fêmea é irrevogável. Isso não mudará. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Porque o princípio da família é crescer e multiplicar. E nós não podemos ser influenciados pela mídia, cultura, filme, série, novela, música, cantores, artistas. Nós devemos ser influenciados por Cristo, amado. Por Cristo. É por Ele. Porque a criação é fantástica. O Gênesis é fantástico. Porque até a criação de Deus, Gênesis capítulo 1, Deus vai criando tudo, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Depois que tudo está pronto, Deus coloca quem lá? O homem. Depois que tudo está preparado, Deus coloca lá o homem. Então note que o casamento é para alguém que está preparado. Preparado em todas as características. Emocional, espiritual, financeira, intelectual, maduro. Deus ele não colocou o homem lá sem que tudo estivesse preparado, pronto. E o homem entendeu essa perspectiva. Olha o que Deus diz, Gênesis 1, 26. Jesus apontou para o Gênesis. Então nós temos que ir antes da queda. Pós-queda, pecado. O que Moisés permitiu? Que era pós-queda. Antes da queda, qual era o princípio? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine, não seja dominado, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí Gênesis capítulo 2 diz lá, e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Agora imagina como era esse jardim do Éden. Agora imagina comigo como que era esse jardim do Éden. A perfeição, a beleza, a exuberância, as árvores frutíferas, os animais, os rios, tudo que Deus criou, a expansão de mar, água doce e salgada, tudo corria ali pelo jardim do Éden. E Adão, quando ele olha aquilo lá, e Deus fala, Adão, eu te coloco aqui para guardar, eu te coloco aqui para lavrar, você cuidará, você protegerá, eu estabeleci você para dominar e não ser dominado, você vai se multiplicar, você vai se expandir. Olha Adão, os animais, coloque nome neles. Imagina o néctar das frutas do jardim do Éden. Imagina, André, que gosta de agricultura, a doçura das frutas, a qualidade das verduras. Imagina Adão perfeito e pleno. Adão não nasceu com um bebê, Adão nasceu já adulto, maduro. Há um princípio na criação chamado lalação, ou lalange. Quem já ouviu falar sobre isso? Lalação ou lalange? Isso é o princípio que quando a criança começa a falar, aprender a falar. E ali os cientistas colocaram esse fenômeno de lalange, é quando ele começa a balbuciar palavras. E ele só balbucia a palavra quando ele ouve. Note que a Bíblia diz que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança, e disse Deus a Adão. E disse Deus a Adão. Adão aprendeu a falar com quem? Com? Toda a informação na faculdade de Adão veio de Deus, todas.
Toda a faculdade intelectual que ele tinha veio de Deus. Adão veio na perfeição moral, completo, pleno e absoluto. Adão não envelhecia, o cabelo não embranquecia, Adão não ficava gordo, nem mais magro. Os dentes de Adão não caíam, dente perfeito, cabelo perfeito, altura perfeita, homem ereto, pleno, absoluto, com vigor, uma voz ativa, dava autoridade aos animais, falava, os animais obedeciam, deu nome, os animais receberam. Adão era pleno no jardim do Éden, o Éden frutificava, a fruta era doce, as verduras saudáveis, não tinha agrotóxicos, não tinha doença, não tinha câncer, não tinha nada, perfeição absoluta, tudo pronto e pleno. Beleza e formosura absoluta. E agora Adão vai ouvir de Deus, para aprender de Deus, para ali manifestar o caráter de Deus no Éden, que é um lugar de prazer, de completude. E a primeira voz de Deus para Adão é uma ordem. E ordenou, Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerá. O princípio para manter a nossa casa em perfeito funcionamento é nós, homens, aprendermos a ouvir e obedecer à voz de Deus, amado. Foi muito claro o sonho para mim. Que Deus mostrou e falou: se você não ouvir a minha voz e não cumprir aquilo que eu falo, a herança que eu dei a você, que eu confiei a você, você perderá, morrerá. Porque a lei e a ordem foi dada a você, homem. Então, se você ouvir aquilo que eu te ordeno, uma ordem aqui, está aqui. Militares que sabem o que é cumprir ordem. A nossa geração sabe o que é cumprir ordem. A nossa geração não entende quando o pai fala uma só vez, aquilo era obedecido. Então, o Cássio hoje conversamos sobre isso. Princípios antigos que estão sendo degradados. No militarismo, quando se dá uma ordem, aquela ordem tem que ser obedecida, cumprida. E Deus não deu uma possibilidade para Adão, ele ordenou: Adão, de toda a árvore do jardim tu pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás, certamente perderás a plenitude, certamente perderás a autoridade, certamente a terra se revolverá contra você, certamente os animais serão contra você. Nós devemos voltar às veredas antigas, de voltar a obedecer aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. E digo a partir de mim, com muito respeito, porque se Deus permitiu que eu tivesse aquele sonho, significa que de alguma maneira eu estou deixando a direção da minha casa ser conduzida por uma criança. E talvez isso seja idolatria, e Deus não divide a glória dele com ninguém, amado. Então nós devemos entender o princípio de obediência a Deus. Deuteronômio 5:28 fala: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para bem lhes fosse, ele e seus filhos para sempre. 1 Samuel 15:22, Samuel disse para Saul, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Pedro disse em Atos 5:29, melhor obedecer a Deus do que aos homens, amado. Nós devemos obedecer, voltar a obedecer a Deus. Os homens estão perdendo sua família porque não obedecem a Deus, não guarda aquilo que Deus estabeleceu. Amados, a Bíblia diz em Jó capítulo 1 que Jó levantava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos, se porventura está escrito assim, eles tivessem blasfemado contra Deus. Fala de um princípio de intercessão pela vida dos nossos filhos. Fala de um princípio de vigília pela vida dos nossos filhos. Porque quando Satanás entrou, quem que ele matou primeiro? Quem que ele matou? Ele foi logo nos filhos. Porque a lei da morte espiritual foi dada por Deus, mas a morte física
pela indução do diabo, pela dureza do coração de Caim. E Satanás faz com que o primeiro homicídio se manifeste. Por quê? Porque um homem quebrou o princípio de obedecer a palavra de Deus, de guardar o jardim, de proteger o jardim, de lavrar o jardim. Lavrar significa de trabalhar. Não é fácil guiar uma família. Não é fácil ser um chefe de família. Não é fácil ter uma postura correta, irrepreensível. Não é fácil, é trabalhoso. Ter um caráter, obediência, valores inegociáveis. Se nós somos filhos de Deus, não devemos fazer isso, amor. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sermos fiéis à mulher da nossa mocidade. Está escrito, eu vou ler sobre isso. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro 1, 14, 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Santo em toda a vossa maneira de viver. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando isso começa a acontecer, Deus ele começa a abençoar a vida do homem. Isso eu posso dizer, amor. Porque quando de fato eu comecei a obedecer a palavra de Deus, Deus me deu uma esposa abençoada, amor. Porque o jardim estava tudo preparado, tudo perfeito. Deus coloca o homem. Gênesis 1, versículo final, e viu Deus que tudo era bom. Mas quando Deus coloca o homem, Deus muda a narrativa. Gênesis 2,18, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Ele muda o discurso. Capítulo 1, ele vem criando tudo, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. 31 versículos, e todos eles, viu Deus que era bom, criava, viu Deus que era bom. Quando ele vai para a narrativa de Gênesis capítulo 2, que são detalhes maiores da criação, no 18 ele fala, e viu Deus, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é que Deus não sabia, era Deus colocando para a gente que viria depois de Adão, o princípio estabelecido por ele. Aí Deus diz, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver e lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi seu nome. Mas o interessante aqui é que essa palavra aqui, ó, far-lhe-ei uma disjuntora. Far-lhe-ei. Adão aqui ainda não caiu. Amém? A queda é uma Gênesis capítulo 3. Adão aqui perfeito, pleno. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. Quando Deus diz aqui far-lhe-ei, o hebraico quer falar, sabe o quê? Uma oferta do Senhor. Olha interessante isso aqui. Aleluia. A nossa esposa é uma oferta de Deus para nós, amor. Aleluia. É Deus dando ao homem primeiro, sabe por quê? Porque Deus não deve nada para ninguém. Romanos capítulo 11, 35 diz, quem primeiro deu a ele para que ele fosse lhe retribuir, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém, amado. Quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, Deus nos dará, Deus ofertará, Deus dará a nós um presente, um privilégio, uma oferta, o quê? A nossa esposa. Aleluia. Uma adjutora. Provérbios 18, 22 diz, quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor, uma oferta. Aleluia. Uma oferta. Quem encontra, quem recebe. Aí ele fala, e essa mulher será uma adjutora. Olha que interessante. Adjutora, o que é isso? A palavra hebraica ali tem vários adjetivos, mais de 15. Mas eu peguei aqui apenas 4. Olha que interessante, amor. Porque imagina, tomar conta de um jardim, do Éden. A perfeição que Deus estabeleceu. Cuidar de sítio é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Agora imagina sozinho. Aí Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei. Te darei uma oferta, um presente, um benefício.
Aquilo que você está trabalhando, você será recompensado. Te darei uma adjuntora. O que é adjuntora? Uma que trabalha junto, uma consoladora, abrigo e socorro. É isso que Deus nos dá, uma esposa, que é alguém que nos ajuda, que é alguém que nos consola, que é alguém que nos dá abrigo, e é a única que nos socorre nos piores dias da nossa vida. É a única. Eu tive uma crise de amidalite muito grave, fiquei 13 dias internado, nos 13 dias perdi 13 quilos, fiquei fininho, não berimbau, seco, tão fraco que eu tinha condição de me banhar sozinho. Sabe quem me deu banho? Ela. Sabe quem me dá o remédio? Ela. Me acidentei de moto, sabe quem cuidou? Ela. Quando eu estou trabalhando, quem me ajuda a cuidar dos meus filhos, sabe quem é? Ela. Tem dias que eu levo as crianças na escola, quem leva? É ela. Quem busca? Ela. Debaixo de chuva, debaixo de sol. Ela é meu socorro, ela é meu abrigo, ela me ajuda, ela me consola, ela me fortifica, ela me ajuda. Ela fala, vai orar, vai ler a Bíblia, eu estou aqui, vou cuidar da casa, da família, eu coopero com você, eu sou o presente de Deus para você. Mas só quando a gente passa a obedecer. Lembra que sem Deus como nós éramos, amigos? Por exemplo, eu não vim de berço evangélico, e ninguém nasce cristão, logicamente, mas quando você já tem princípios ali estabelecidos pelo pai e pela mãe, é totalmente diferente. Mas eu vim de uma família que meu pai era espírita, minha mãe era católica, aí ficava ali naquele cabo de guerra. Eu fui crescendo no mundanismo, comecei a beber dentro de casa, aquela coisa toda, e fui vendo a minha vida, experimentando o que a vida oferecia. Eu estava no hino de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e estava no hino, e cheio de ferida, mazela, arrumando aliança que não era da vontade de Deus. Então, quando a gente vai vivendo assim, Deus não dá uma esposa, porque Deus não apoia alianças espúrias. Mas quando a gente tem uma esposa que é uma disjuntora, alguém que auxilia, que socorre, que é consolo, que é abrigo, a gente fica ali confortável, a gente tem confiança. Eu só arrumei mulher rixosa, ranhenta, mulher ruim. E a Bíblia diz que a mulher rixosa é como gotejar uma casa. A Bíblia fala que a mulher rixosa é melhor morar no deserto do que uma mulher dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Uma mulher que murmura, que briga à toa, que é ganheta, que é como a cangaceira, que passa a mão na faca, que ameaça. Mulher brava, que faz fofoca, fala mal do marido para a mãe, fala mal do marido para o pai, humilha, ofende, expõe. Eu não sei se você sabe, meu pastor, mas a goteira foi um método de tortura elaborado pelos chineses, que eles colocavam ali os seus oponentes sentados numa cadeira e uma goteira caindo continuamente na sua cabeça. Uma coisa é uma vez só a goteira na sua cabeça, duas, três, mas imagina você ali, horas, sem poder sair. A pessoa começava a se incomodar, não tem como. E está lá a goteira. E está lá. O torturador vai falar ou não vai? E está lá a goteira. Assim é a mulher rixosa. É aquela mulher que vive continuamente reclamando da vida, reclamando do marido, reclamando de tudo, do que tem para comer, do que não tem para vestir, da sandália que não dá, do sapato que não dá, da crise, da discussão. E está lá ela na cabeça, falando, o cara está dirigindo, ela está falando, ela está gritando, ela está... É uma tortura aquilo. É uma tortura. O cabra sai, ele fica louco, ele quer sair. É uma tortura. Por quê? Porque também esse homem não está obedecendo a voz de Deus. Agora, quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus nos dá uma esposa. Só que tem um princípio que a gente tem que entender. Porque quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, o que ele faz com Adão? Quem lembra? O que ele faz? Faz o quê? Alguém falou. Porque de repente, se Adão ficasse acordado, ele falou, Deus, faz a boca dela curtinha para não falar muito. Ele ia começar a querer dar pitaco.
E a Bíblia diz, versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre ele. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne ao seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão a oferta. E disse a Adão, aí Adão acorda a cirurgia, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí eu pesquisando aqui nos originais, por que Deus fez cair um profundo sono? O que Deus queria dizer com esse profundo sono? Para que a oferta dele chegasse diante de Adão. Por que foi necessário isso? Adão dormir, se ele era perfeito, se ele era pleno, absoluto. Por que era necessário ele estar apagado? O que Deus queria dizer para a gente futuramente? O original hebraico quer dizer cair, deitar, ser lançado no chão, derrubado, nocauteado, cair, referindo-se à morte violenta, cair, prostrado, prostrar diante, cair nas mãos de. Significa que Deus ele nocauteou Adão para nossa esposa brotar diante de nós como uma oferta, incenso e suave. Deus tem que nos matar, amado. Deus tem que matar o homem. Deus tem que matar o homem para que a esposa possa sair das costelas do homem, como ele fez um profundo sono em Cristo na cruz. 3 dias, e a Bíblia diz, saiu água e sangue. Após isso, dia de Pentecostes, nasce a igreja. Da onde que saiu? Do lado, da costela. Eu falei, mas por causa de que da costela, Senhor? Por que Adão fala osso dos meus ossos? O interessante na anatomia humana, que a costela em especial, você não vai acreditar, né? Deus é tremendo, né? Deus é muito detalhista, gente. Você acredita? Quantas costelas tem no homem? Quem chuta aqui? Vou dar uma bala. Quem acertar, eu dou uma bala. Para depois ele se beijar na boca e ficar tranquilo. Bala House, Morango, do Jardim do Éden. Sabe quantas costelas tem no homem? 12 pares de costela. Tipificando os patriarcas, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. E Deus ele fala, é a partir daqui, do povo santo, da nação santa, do povo consagrado, que eu vou estabelecer a minha igreja. E quando meu filho despertar do profundo sono, que eu vou dar a ele lá na cruz, vai ser necessário ele morrer, vai ser necessário ele ser nocauteado, vai ser necessário ele cair. Mas quando ele acordar, ele vai olhar, esta é a minha noiva, a minha igreja. Glória a Deus. A costela são os ossos que protegem órgãos vitais. Se esse órgão vital não for protegido pelas costelas que são gradeados, e elas têm flexibilidade em movimento, de expansão quando se respira, que quando Adão está lá formado, ele é só um boneco. A Bíblia diz que Deus inspira o Espírito Santo nele. E ali começa o fluxo de respiração. A caixa torácica começa a ter flexibilidade e vitalidade. Então Deus tira dali, da grade de proteção dos principais órgãos da existência do homem. Aqui, ó, os órgãos de proteção pela costela: pulmão, rins e coração. Sem esses 3 aqui já era a gente. Sem esses 3. Então a nossa esposa, olha isso que interessante, ela serve como uma grade de proteção para o nosso coração, amado. Salomão falou sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O seu coração. Porque dele procede todas as saídas, tá? Mas quem não tem uma esposa está perdido, amado. E quem está perdido perde a vida. E fica lá buscando, mas não entende ele que a nossa esposa não é a gente que busca, é Deus que traz ela para a gente. E para Deus trazer para a gente, ele tem que matar. O antigo Ricardo tinha que morrer, o Ricardo Pagodeiro tinha que morrer. Deus tinha que me dar um profundo sono, Deus tinha que me nocautear, me abater, dar um soco no queijo, arrancar minha soberba, minha arrogância, e me colocar na lona, e ir lá no profundo sono, tirar a minha costela e me dar a minha varoa.
havia varão. E quando ele dá, ele responde os fariseus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido no princípio? O Criador fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe. Mas Adão tinha pai? Adão só tinha um pai, que era Deus. Adão tinha mãe? Tinha mãe. Mas ele fala: o varão vai deixar pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu estou terminando aqui minha oportunidade. O Criador fez macho e fêmea. É o princípio da família. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Fêmea e macho. Macho e fêmea. E ele fala: esse varão, ele vai deixar o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, à sua esposa. O interessante que Deus fala ali é o que muita gente não rompe, não obedece, que é o princípio de deixar o pai e a em todos os princípios. Tem mulheres que casam com seus esposos, mas não abandonam a mãe. Tem mulheres que casam com seu esposo, mas não abandonam o pai. Não rompe. Não cessa a aliança. Ela acaba entendendo, ele acaba entendendo que a família dele ainda é a mãe e é o pai, não, é parentela. A sua família agora é a sua esposa. Ele fala: agora você vai ter que deixar seu pai e sua mãe, fisicamente, financeiramente, emocionalmente, e agora você vai se unir espiritualmente, fisicamente, emocionalmente com a sua esposa. Agora você vai ficar grudado com ela. O hebraico ali quer dizer de grudado, grudadinho, que a grade da costela é assim, e ela tem uma membrana que fica unindo ela, grudadinho. Por isso que eu não lavo da minha negona por nada, mano. Eita glória! A grudadinha negona 24 horas igual carrapato. Ele fala: deixa seu pai e sua mãe, rompe com isso, e se une àquela que eu tirei de você. Ela é osso do seu osso, carne da sua carne. Aleluia. Rompe. Deixe. Rompa os laços emocionais. Rompa os traumas emocionais. Esqueça como seu pai tratava sua mãe. Agora você vai tratar sua esposa como eu te ensinar. Teve uma situação nossa, eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Antes de Cristo, eu bebendo, embriagado, eu estava num bar, o bar lá se chama Bar Bagdá, uma bar de cidade. Eu estava lá o dia todo bebendo, aquela coisa toda. Ela foi atrás de mim, eu já estava há muito tempo na rua. E nós viemos dentro do carro discutindo aquela coisa toda, e ela falando, discutindo e tal, aquela coisa toda. E a negona é brava, pensa na nega brava, é brava. E quando nós chegamos em casa ali, ela brava, né? Como é que ela é ruim? Olha só. Saiu do carro brava, bateu a porta, pá! Mas só ficou o dedo. Pá! Ela manteve a compostura e foi embora. Aquela briga toda, né? E uma das falas dela, que eu não esqueço até hoje, ela falou assim, que foi o pilar da discussão: o seu problema é que você está igual ao seu pai. E eu tomei aquele choque. Eu falei: o quê? Eu dizia para ela que eu jamais seria como meu pai. Eu não tinha deixado. Eu não rompi. Os traumas emocionais me acompanhavam. E aquilo que eu falava que não seria, eu acabava me tornando. É como eu já falo: o que eu me temia me sobreveio. E eu falava: eu não vou beber como meu pai, não vou ser como meu pai, não vou ficar na rua como meu pai. Eu estava igual a ele. Quando ela falou: você está igual ao seu pai, eu falei: repete. Repete para você ver. Se eu não estouro o soco dentro da sua face. Ela não falou. Ela saiu, bateu a porta brava. A porta travou no dedo, a unha caiu. Depois falou: o que aconteceu no seu dedo aí? Aquele dia ela estava discutindo contigo lá, batia a porta prendeu meu dedo. Eu falei: rapaz, também gritou, tu é ruim. Eu vou gritar. Ficou lá.
comecei a romper com a ligação emocional, os traumas, discussões, comportamento que me acompanhava. E muitos casamentos estão se destruindo por causa disso. De pessoas que não rompem com a cultura familiar que tinha e não começam a aderir à cultura do reino de Deus. De ouvir aquilo que Deus estabeleceu para o casamento, para o matrimônio, para o homem, para a mulher. Malaquias diz algo interessante. Ele fala assim, Malaquias 2:14. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito eles pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E o homem que cobra de violência, como que cobra de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Por que Deus queria uma família? Por que Deus instituiu o casamento? O casamento não é terreno, amor. O casamento é divino, é celestial, nasceu na eternidade. Porque está aqui, Malaquias falou, porque ele desejava uma descendência consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor. O que nós temos que fazer? Consagrar diariamente o nosso matrimônio diante de Deus. Ter uma vida consagrada. E como disse aqui Malaquias, manter os votos que nós fizemos com a mulher da nossa mocidade. Cumprir a aliança, os votos. Eu quero te convidar a ler Efésios, que a gente termina. Abra junto comigo, Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22 em diante. Todos, amém? Diz assim, versículo 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Olha o texto, vou repetir novamente. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como a quem? Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Sendo ele o próprio Salvador da onde? Do corpo. Vocês entendem mas a responsabilidade do homem? Sendo ele o próprio Salvador do corpo. Quem é o corpo? Quem é o corpo? A mulher, a esposa, a igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E assim mesmo fez o quê? Para qual propósito? Ele diz, para o quê? Santificar. Mas o quê? Purificando. Como? A lavagem da água pela palavra. Qual o propósito disso tudo? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim deve, olha o propósito, olha a forma. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, de novo vem a lei. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá, grudará a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu
Tem alguma tradução diferente que reverencie? Respeite. Sabe dizer? Respeite. Respeite. Todo respeito. A sua tradução está com todo respeito. Por que está acontecendo muitos homicídios de mulheres? Chamado feminicídio. Porque não há respeito mútuo. Palavras matam mais do que bala. Palavras matam mais do que faca. Então toda a nossa palavra, ela deve ser medida. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal, para que dê graça aos que a ouvem. Então aqui, humildemente, o conselho que eu dou para os irmãos, humildemente, tome cuidado com as suas palavras, com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Porque uma palavra muda o destino de uma vida, de uma esposa, de um marido. A palavra que ela me deu ali naquele momento ali, você está igual ao seu pai, suscitou-me ira, eu falei, repete. Se você repetir, eu vou te agredir. E eu não duvido que eu agrediria ela, eu não duvido. Alcoolizado, endemoniado. Eu acho que não. Ela não repetiu. Me trouxe consciência e reflexão. Então, como Cristo ele trata a sua igreja pela sua palavra, para quê? Para santificar, para lavar, para apresentar, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante a essa, mas santa e irrepreensível. Fala da forma de nós, homens, como devemos tratar as nossas esposas. De maneira doce, sábia, recatada, cortejar, elogiar, lidar, orar, interceder, discipular, culto no lar. A gente deve ter culto no lar. Porque a nossa igreja não começa aqui, começa lá. Começa na casa. Se uma família está bem, a igreja está bem. Se uma família está mal, a igreja está mal. Se um casamento está ruim, a igreja está ruim. Se uma esposa está mal, essa igreja vai estar mal. Se os filhos estão ali perdidos, essa igreja vai estar perdida. Mas quando um casamento está sólido, consistente, de um homem profeta, sacerdote, guardador, lavrador, mantenedor, protetor do lar, protetor da esposa, alguém que está ali, de vigia. Porque ele falou, até um guarda. O guardar ali mantém vigília no Éden. Vigia tua casa, vigia tua esposa, vigia teus filhos, mantém vigia pela tua casa, teu lar. Porque essa é a sua função. Desde quando eu entendi isso, que a minha palavra deve ser ali medida, nunca mais, amado, eu falei sem refletir. E quando falo, volto logo atrás. Porque Satanás ele quer induzir as nossas palavras a ferir, a magoar, a romper, a destruir e lançar morte. Porque disse Deus, o que Deus uniu, não separa o homem. Por quê? O que Deus estabeleceu como casamento é um elo eterno. Tem até uma confusão teológica que os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, essa mulher aqui casou, mas seu marido morreu, seu irmão veio e casou com ela, ele morreu também, o outro veio e casou também, morreu também. E aí, Jesus, quem era essa mulher? Foi de 3. Aí Jesus, mas não será assim na eternidade, porque seremos semelhantes aos anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Mas qual é o perfil dos anjos? Santidade ao Senhor, amado. Os anjos estão diante do Senhor falando o tempo todo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santidade ao Senhor. Que nós possamos ter ali a vigilância de como falar, cortejar. É tão bom lá, harmonioso, sim ou não? Aquela brincadeira sadia de casar, ele sai, brinca. Eu costumo dizer assim, ó, quando o homem sai de casa para fazer qualquer coisa, ele deve deixar saudade em casa.
Quando o homem sai e a casa não sente saudade dele, tem alguma coisa errada. Quando o homem sai e o filho fala, pô, graças a Deus, papai foi embora. Quando o homem sai, aquela mulher da amiga se traz, foi embora, Deus me livre. Praga, ruim, perturbando o tempo todo. Também vai lá, fica lá no trabalho, volta tarde. Agora, quando o homem sai, deixa saudade na casa, mano, que os filhos falam, papai, que hora você vai voltar? Papai, você vai sair? A esposa fala, filho, vai voltar cedo? Vai chegar que hora? Aí está tudo saudável, mano. Lute para deixar saudade dentro da tua casa. Você sair, sua esposa sentir falta de você. Sua esposa sair, você sentir falta dela. Foi igual teve o retiro das mulheres lá. Sangue de Jesus tem poder. 3 dias sem a nega, quase infartei. Falei, o coração, a costela saiu. Igual o senhor agora mora lá perto da barbearia, a esposa dele infartou, teve que fazer cateterismo, ficou 1 mês no hospital. 74 anos, imagina. Ele, 74 anos, 50 anos de casado. Quase morreu de depressão, mano. Eu trabalho ali perto ali, eu ficava indo lá visitar ele. Ele, rapaz, minha esposa vai fazer 1 mês no hospital. Eu tenho 9 irmãos. Dos 9, nenhum veio me visitar, só você. Aí sabe o que ele falou para mim? Olha o que ele falou para mim. Ele falou, não quero perder tua esposa não. Vou ficar longe dela. E perder a esposa é como você está perdido no deserto. Mas eu não perdi, ela está no hospital, ela vai voltar. Mas para mim é como se eu tivesse perdido. É melhor que eu fosse junto com ela. Deixa a saudade dentro da tua casa. Desfruta com a mulher da tua mocidade. Para que venham os maus dias e você não possa dizer, não tenho nele contentamento. Que história. Estou aqui, o casal aqui, ó. Varão de cabeça branca. Quantos anos, varão? 65, hein? Estou completando. Completa hoje? Não, vou completar. Vai completar 65. Cheio de história, mano. Na vida, no casamento. Cheio de história. Vou chegar assim também, varão. Negão, bigode preto. Cabelo preto. Eu vou forçando, eu vou tentando retardar. Entendeu? Mas cheio de história para contar com a esposa. Porque vai chegar um momento que vai ser sua história, mano. Vai chegar um momento que só o amor vai perdurar, porque a juventude vai, o vigor vai, a beleza vai, o que fica é o amor. O que fica é o amor. Se não tiver amor, de nada vale, gente. As pessoas estão casando por dinheiro, por beleza, por status, posição, e não se casa por amor. Quando se vai dinheiro, vai o status, vai a beleza, rompe-se a aliança. Mas quem está debaixo do amor, da obediência, vai passar a idade, vai passar a beleza, vai passar dinheiro, vai passar tudo, enfermidade, doença, e o amor vai permanecer ali. Vejam esses casais aqui, quantas histórias têm, quantas lutas tiveram, quantas adversidades passaram, e tiveram resiliência, perseverança, tiveram que submeter, perdoar, arrepender, reconhecer. Isso faz parte da vida em casal. Dosar as palavras, ter brandura na forma de falar, sabedoria, esquecer a murmuração e ter uma vida mais de adoração, de graças ao Senhor, e seguir, e perdão sobretudo. Perdão. Então guarde isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Meu amado pastor, glória a Deus. Que a gente possa ficar casado para sempre. Aleluia. Com a mulher da nossa mocidade. Fiz 20 anos com a Lebona. Você tem 24? Que dá? Maio também? Dia 27 eu fiz com a Lebona. 27. E pretendo fazer 21, 22, 23, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se assim o Senhor permitir, e até que a morte nos separe, ou até o Senhor voltar. Os filhos irão,
Os filhos são herança do Senhor, não é nossa. Quem vai ficar? O casal. O marido, a esposa. É esses que vão ficar. Tem esposa que idolatra os filhos. Já ouviu falar? Marido não é para sempre, mas filho é. Aonde está escrito isso? Marido não é para sempre, não. Claro que é. Aleluia. Claro que é. Mulher não é para sempre, não. Mulher vai. A filha é para sempre. Filho vai, amor. Filha do Senhor. Pertence a Ele. E quando ele começa a voar, ele vai embora, ele vai deixar assim. E se esse casamento não for solidificado, quando isso romper, vai ter crise emocional, porque não viveram um para o outro, mas para os filhos, unicamente para os filhos. Desfrute com a mulher da sua mocidade. Não precisa de muito dinheiro para ser feliz, não, varão. Às vezes uma pipoca levar na praça, uma pipoca, um bolinho de sorvete, o cara vai lá, a dona já fica leve, já fica tranquilo. Não, dona, só ia na toa, vou peró. Glória a Deus. Aí na toa. Entendeu? Desfrute, ó. Que Deus é bom. Amém, Deus abençoe esse ministério, essa casa, os filhos de vocês, os que não têm, os que terão, se assim o Senhor permitir, e zele. Porque o casamento é para sempre. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Amém?